Bom dia, pessoal. Hoje, 5 de março, né? De 2023, domingo. Meu comentário hoje vai ser muito curtinho. Vai ser improvisado, eu não preparei nada. Mas é uma coisa muito simples, muito fácil de se explicar, né? É a força do pensamento, a força da fé das pessoas, independente de qualquer religião. Nós precisamos saber, em primeira mão, antes de tudo, e os grandes filósofos sempre falaram isso, palavra é força. Precisamos prestar atenção, né? Então, o que eu quero dizer, eu, por exemplo, sou espírita, mas nós espíritas não temos preconceito e nem criticamos religiões nenhuma. Eu acho que ninguém deveria criticar. Quem critica não deveria fazer isso. Os que não criticam, ótimo. Por quê? Quando se você vai num culto, numa igreja, num centro espírita, numa mesquita, onde quer que é o templo da sua religião, né, de acordo com o templo da sua religião, aquela cadeia de orações, né, mesmo em Israel, no Muro das Lamentações, nas mesquitas, mesmo que você não é daquela religião, pessoal, a força do pensamento é o que Jesus falava, move montanhas, metaforicamente falando, não é? O pedido para Jesus, para os anjos, né, de acordo com as religiões, é muito sério, é levado muito a sério. É atendido aqueles que têm merecimento, que podem ser atendidos com aquelas bênçãos. O que não pode ser atendido vão ser abençoados, vão ser, né, haverá emanações fluídicas para aquela família, né? As igrejas católicas, um monte de gente, 100, 200 pessoas orando, rezando, aquela força de pensamento é muito poderosa. Uma igreja evangélica, aquela força de pensamento, mesmo que o pastor, as diretrizes religiosas, né, são outras, são diferentes, né? Eles acreditam em premissas, em coisas que nós não acreditamos, nós acreditamos de outra forma, né? Eles têm a Bíblia como carro-chefe. Nós temos a Bíblia como carro-chefe também, mas a interpretação é um pouco diferente, né? Mas o pedido, a força do pensamento é a mesma. O pedido é para um só Pai, para Jesus de Nazaré, para Deus, Criador, o Rei do Universo. E é um peso espiritual muito forte, muito grande, deve ser respeitado, né? Então eu sou evangélico, não gosto de evangélico, não tem nada disso. Ele é judeu, qual é o problema? Ele tem a crença dele. As mesquitas estão lotadas, tem um dia sagrado lá que eu não sei, não me lembro de momento. A força do pensamento daquela multidão, metaforicamente falando novamente, move montanhas, né? Os que têm permissão para ser atendidos, Jesus de Nazaré, o plano espiritual, no nosso ver espírita, né? A nossa maneira espírita de pensar, será analisado caso por caso, né? Aquelas orações no Muro das Lamentações são pedidos, são lamentos, são ouvidos. É uma força extraordinária. Judeus, muçulmanos, o Alá deles é o mesmo Deus nosso. O Alcorão
tem coisas que nos é estranha, né? Mas é respeitada por nós. Pelo menos nós espíritos respeitamos. Se no Alcorão manda cortar a mão de um ladrão, é uma opção do mestre que escreveu aquele livro, não é? Se haverá consequências ou não, o assunto é com o Rei do Universo e não conosco. Então, nós devemos respeitar todas as religiões, os pedidos daquele pessoal de joelho ali, ajoelhando, fazendo reverência ao Alá, ao Buda, né? Ao Padre, os pedidos nos centros espíritas. A força do pensamento é a mesma. É a mesma força do pensamento. E move montanhas. Pensamento, palavras, mesmo que por pensamento, palavra é força. É uma ordem. Se desejar o bem para uma pessoa, desejar o mal ainda é pior, porque ele volta para você em dobro, né? Então essa é a minha conversa de hoje, muito curta. E hoje é domingo, dia das pessoas irem nas igrejas, nos templos, né? De acordo com a religião, suas religiões, centros espíritas, fazer os pedidos, pedir para Deus, por exemplo, um pedido que deve ser feito, refeito 70 vezes 7, quantas vezes for preciso, para que os grandes embaixadores do direito, do amor e da medicina coloquem as mãos no Oriente, naquele lugar, na região da Rússia, da Crimeia, né? Para que aquela coisa não se alastre para os países da OTAN, para a Europa, não envolva a China, não envolva países. Eu não entendo porque os Estados Unidos vivem, precisam da China, a China precisa da América, cada país precisa um do outro e estão brigando por causa de terra, por causa de aumentar. Gente, é falta de conversar, é falta de bom senso desses presidentes dessas grandes nações. Não estou criticando, é falta de bom senso, sentar, né, conversar, tentar um acordo, pelo menos um sacrifício para parar de ceifar a vida. De uma bomba que cai numa escola, morre muita gente inocente, idosos. Gente, isso tem uma consequência séria. A dívida é muito grande. Pessoas assim que instam uma guerra como esta, invadem países, com toda certeza, na nossa religião espírita, não haverá lugar para ela, não nesse planeta Terra. Esse planeta vai estar desenvolvido demais para esse tipo de gente. Vão habitar mundos mais atrasados. É a nossa crença espiritual, não é? Então hoje é domingo, dia de ir na igreja, nos templos, templo budista, templo muçulmano, né? Evangélicos, espíritas, igrejas, vão pedir para Deus, para Jesus, enviar os embaixadores do amor, do direito e da medicina, para ceifar com essa guerra, acabar com essa guerra, né? Porque se eles usarem, a primeira pessoa que usar o primeiro governante que usar um dispositivo nuclear vai virar. Só Deus sabe o que vai acontecer, não é? Então essa era a minha palestra de hoje. Vamos respeitar todas as religiões, né? Se você não gosta de uma coisa, em uma igreja, não comente, guarde para você. Ou delete, não é da nossa conta.
é dar conta da pessoa que está fazendo, que está promovendo algo que você acha que não é certo. Não é da nossa conta, é da conta daqueles religiosos. Então vamos respeitar, não é? Um bom dia para todos, um bom domingo, né? Cheio de esperança, e vamos torcer para essa guerra acabar, né? O mais rápido possível.